Olá, pessoal. Hoje vamos analisar uma questão bastante interessante envolvendo responsabilidade civil e prescrição, tá? É a questão do ano de 2022, da banca ACESP, para o órgão da Defensoria Pública do Tocantins, para o cargo de defensor público. Então, vamos lá. No dia do aniversário de 17 anos de Pedro, seu pai, Carlos, após uma briga entre eles durante a comemoração, destruiu o videogame do filho. Então, o pai Carlos destruiu o videogame do Pedro, comprado com a mesada que este recebia de sua avó. Indignado com a situação, Pedro buscou, alguns meses depois, auxílio para ajuizar uma ação de reparação de danos morais e materiais em desfavor de seu genitor, ou seja, do seu pai. Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar, à luz do Código Civil, que o prazo prescricional para o ajuizamento por Pedro da referida demanda em desfavor de Carlos é de... Então, veja que a questão quer saber qual o prazo de prescrição para Pedro ajuizar uma ação de reparação por danos morais e materiais em face do seu pai, que destruiu um videogame seu, e a questão até deixa clara que ele comprou esse videogame com dinheiro que ele recebeu da avó, ou seja, o videogame era efetivamente do Pedro, tá bom? Beleza. A questão ela vai tratar aqui, veja que ela quer a resposta com base no Código Civil, né? E a questão aqui vai apresentar três possíveis prazos: 3 anos, 2 anos e 1 ano, né? E além disso, cada questão vai ter também uma data de início, ou seja, conta do evento danoso, conta da data em que Pedro completar 18 anos. São basicamente essas duas possibilidades, né? Que nós temos na questão. Então, primeira pergunta, qual o prazo? Segunda pergunta, a partir de quando esse prazo passa a contar? Bem, vocês sabem que a prescrição é a perda da pretensão. Nesse caso, a pretensão de reparação civil, tá? O Pedro tem 17 anos, ou seja, é menor de idade, é relativamente incapaz. E o agressor é o seu pai. Muito bem, pessoal. Eu vou fazer aqui umas apresentações para a gente trabalhar essa questão, depois eu volto aqui para responder, tá bom? Então vamos lá. Bom, pelo artigo 197 do Código Civil, não corre a prescrição entre ascendentes e ascendentes durante o poder familiar. Olha que interessante, pessoal. Muito embora a prescrição corra em favor dos relativamente incapazes, isso poderia ser uma pegadinha na questão, e a vítima tem 17 anos, portanto é relativamente incapaz, o fato é que o agressor, né, o réu na ação será o seu pai. Portanto, a gente tem que saber quando se encerra o poder familiar para saber quando inicia o prazo de prescrição. E o poder familiar, como vocês sabem, se encerra, uma das hipóteses é a maioridade. Portanto, quando a vítima fizer 18 anos de idade, começará a contar o prazo de prescrição. E qual é esse prazo, pessoal? Qual é o prazo prescricional para reparação civil extracontratual, relacionada à responsabilidade extracontratual? É de 3 anos, certo? De 3 anos, conforme artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil. Vale destacar aqui, pessoal, ó, que essa pretensão de reparação aqui se refere, como eu falei, a uma responsabilidade extracontratual. Por quê? Se for responsabilidade contratual, o prazo é de 10 anos, ok? Se for responsabilidade contratual, o prazo é de 10 anos. No caso, o prazo era de 3 anos. Por que eu disse aqui também que, em regra, o prazo é de 10 anos se a responsabilidade for contratual? Porque pode haver situações em que a lei especifique um prazo diferente. É o caso, por exemplo, do prazo da pretensão, né, para reparação no caso de seguro, tá? Isso é previsto no artigo 206, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Civil. E a segunda seção da STJ, isso tem caído bastante em prova, que é uma decisão relativamente recente, definiu que é de 1 ano o prazo prescricional para o exercício de qualquer pretensão do segurado contra o segurador e vice-versa, ou seja, do segurador contra o segurado, baseado em suposto inadimplemento dos deveres do contrato de seguro, tá? Então, isso ficou como uma dica extra, não tem a ver com a questão, mas vocês
devem ficar atentos, que vai ser importante. Beleza? Muito bem, pessoal. E, além disso, o que eu chamei a atenção é que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes. Isso podia confundir vocês, né? Na verdade, absolutamente incapaz, por exemplo, em tratando-se de idade, é o menor até 16 anos. Porque entre 16 e 18, aí já são relativamente incapazes e corre, em regra, o prazo prescricional. Nesse caso, não corria, porque se tratava de uma pretensão de um filho contra um pai, ou seja, de um descendente, escrevi até aqui, ó, filho, contra um ascendente, o pai. Entendido, pessoal? E aí que eu vou dar uma dica extra, tá? Tratando-se de agressão contra criança e adolescente, e aí só para relembrar, o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que criança é aquela pessoa até 12 anos de idade, adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Então, a jurisprudência, existe jurisprudência do STJ, tá? Uma decisão da ministra Nancy Andrighi, que rejeitou recurso especial de uma mulher condenada a pagar R$ 4.000 a título de danos morais por agressões verbais e físicas contra uma criança de 10 anos que havia brigado com sua filha na escola, tá? E no voto da relatora, ou seja, da ministra Nancy Andrighi, ela parece dizer que a agressão em face de criança e adolescente configura dano moral in re ipsa, tá? Então fica aí mais uma dica extra, ok? Vale dizer que é uma decisão, não é jurisprudência consolidada, não é súmula, tá ok? No caso, a agressão foi contra um bem, né, do menor, não foi diretamente contra o menor. Mas é interessante que também fique essa decisão como dica extra. Então, muito bem, nós estamos aqui aptos a responder agora a questão. Vamos lá, pessoal. Esse prazo, então, para o filho ajuizar a ação em face do pai é de, nós já vimos lá, 3 anos. Então, vamos marcar as corretas aqui, ó, 3 anos. Temos duas possíveis opções. A contar da data do evento danoso? Não, nesse caso não. A contar da data em que Pedro completar 18 anos. Por quê? Porque não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes na constância do poder familiar. Resposta correta. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, considerem se inscrever no canal, indicar esse vídeo para amigos. Desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima.